Bem-vinda a mais uma leitura de Escolha Intuitiva. Nesse vídeo eu trago para você um recado da espiritualidade, uma mensagem que precisa ser passada, que você não chegou aqui por acaso. É importante que você ouça. Eu vou te apresentar duas opções para você escolher. Aquela que te chamar mais a atenção vai ser a que tem o seu recado. Então, grupo 1, eu vou usar duas ametistas. Para o grupo 1, eu vou usar essa drusa, uma drusa de ametista. Para o grupo 2, eu vou usar a ametista chevron, essa mais escura e lapidada não, polida. Uma pedra bruta para o grupo 1, polida para o grupo 2. Faça a sua escolha, pausa o vídeo se for necessário para se decidir. Inicio com a ametista bruta, a drusa. Deixa ela aqui, certo? E a gente vai ver então o recado que a espiritualidade deseja te entregar nesse momento através desse vídeo. Bem-vinda você do grupo 1 que escolheu a pedra bruta. Bem-vindo à sua leitura. Aproveita enquanto eu tô aqui embaralhando e curte o vídeo. É um pequeno gesto que ajuda muito o canal, ajuda o YouTube a entender que você gosta desse conteúdo e quem sabe ele não entrega para mais pessoas. Te agradeço se você puder fazer isso. Aproveita e se inscreve no canal também, se você ainda não foi inscrita. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. É tão simples. Vamos lá. Barulhos à parte, grupo 1. Qual o recado da espiritualidade para você nesse momento? Vou começar com o novo oráculo de Delfos. Interessante aqui as 3 primeiras cartas, vou tirar mais, né? Mas a gente começa com a perspectiva. Aqui, a carta da perspectiva. O descanso. E a reconciliação. Tenho algumas coisas para falar sobre essas cartas, mas a primeira que me vem assim mais imediata só é curioso porque eu acabei de gravar um episódio para publicar no podcast Psique Plena. O link fica aqui embaixo e eu falo exatamente sobre essa questão de descansar, que às vezes é necessário. Então, essa perspectiva, esse novo olhar para o descanso em si pode ser uma mensagem que você precisa ouvir para refletir nesse momento. Me vem de falar isso, te convido a clicar e passar lá para ouvir. Ele acabou de ser publicado nessa semana e às vezes complementa a sua mensagem, a necessidade que você tem nesse momento. Então deixo aqui o convite para você passar lá para ouvir, porque aqui a gente está falando sobre também, né, um novo olhar para o seu agir, para o seu fazer, para o seu existir até no mundo. É uma mudança uma mudança de olhar a perspectiva. Ela traz o convite para você olhar as coisas de um outro jeito em relação à sua ação e ao descanso em si. Talvez você seja uma pessoa que está num movimento, eu não vou nem especificar a área da vida, mas uma busca incessante. Aquela coisa de diariamente eu acordo, só penso nisso, nesse objetivo e eu me dedico, e muitas vezes você está fazendo muito, se esforçando muito, sem ter um resultado proporcional a esse esforço. Então pode ser um desgaste muito grande, ao mesmo tempo que você não tem resultado, ou tem muito pouco. Então, por isso essa reconciliação aqui me leva para pensar sobre isso também. Essa linha de cartas, sabe? É o novo olhar que te
mostra um novo caminho, uma nova forma de fazer. A gente pode estar aqui falando sobre isso. A mensagem inicial aqui, essas 3 cartas, a outra possibilidade que me vem de falar, como eu disse, eu vou tirar mais cartas, mas a possibilidade que me vem é perspectiva com descanso e reconciliação. A gente pode estar falando especificamente, ou como eu acabei de trazer, puxando para questões profissionais, por exemplo, ou a reconciliação fala sobre uma dinâmica que você está vivendo também, ou que você não está mais vivendo, né? Que alguém, não só amoroso, não só questões amorosas, mas pode ser isso, né? E que você até gostaria, talvez, de estar mais próxima dessa pessoa, mas não está conseguindo. E aqui, porque eu falo isso, esse descanso para mim, ele, principalmente como sendo a carta que está no meio, tá entre as duas outras, ela é como se fosse um hiato entre esses momentos de aproximação, de conversa. E, de modo geral, nesses casos, essa leitura tá, pelo menos até aqui, vamos ver o que mais vem, mas até aqui ela tá te pedindo para olhar essa situação, essa dinâmica, ou até o próprio afastamento, de uma outra maneira, sob uma outra perspectiva. Vamos ver como, o que isso quer dizer. Porque a reconciliação no final, ela pode estar aqui indicando ou o seu desejo ou a possibilidade. Só que para essa possibilidade, para isso ser uma possibilidade, você, ou talvez a pessoa, ou os dois, precisam de uma mudança. Eu diria, um amadurecimento. Então, vamos ver o que mais. Vamos ver do que a gente está falando aqui. Não, independente do que saia, não invalida as outras partes da mensagem. Mas vamos ver sobre o que estamos falando. O presente, a escolha ficou no fundo, o presente e amor familiar. O presente pra mim não é nem aqui, eu vou tirar agora com o Lenormand. O presente aqui pra mim não é nem uma questão de algo que você recebe, o presente mesmo, né, sendo oferecido. A gente tá falando do momento presente. A dinâmica que você tá vivendo agora, esse amor familiar, como eu disse, isso não invalida se a gente está falando de trabalho, é onde você deposita a sua energia. Isso não invalida questões amorosas, quer dizer, não invalida não. Isso pode estar falando de questões familiares, dinâmicas familiares, com pessoas da sua intimidade, ou amorosas, que também acaba sendo incluído no mesmo grupo, né? Vamos colocar desse jeito. As suas dinâmicas mais íntimas. É um convite aqui para você olhar para essa situação, ou essas situações, com mais pé no chão. Olha para o que você tem, olha para o que está acontecendo nessa dinâmica aqui agora. Não o que você gostaria que fosse, não o que poderia ter sido, não o que aconteceu no passado, mas o que está rolando agora. Como que está essa relação agora? Vou dar um exemplo. Você gostaria muito de estar junto dessa pessoa, trocando, vivendo junto, mas essa pessoa escolheu não estar junto a você. Então, a realidade que você tem é a escolha, lembra a escolha que ficou aqui no fundo? A escolha, a decisão dessa pessoa de afastar, de se afastar, de estar afastado. E por mais que você tenha o desejo, o que está nas suas mãos de fazer é aceitar a situação, é não forçar a barra, é não tentar atitudes, tentar buscar uma forma de trazer essa pessoa para perto. Aqui o que a leitura fala, nesse caso, por exemplo, é aceite as coisas como elas são, como elas estão se mostrando para você nesse momento. Existe uma possibilidade de mudança nessa situação? Existe. A gente tem aqui a perspectiva com a reconciliação, aponta uma possibilidade de mudança, mas para essa mudança é preciso
mudança de olhar, amadurecimento, como eu tinha dito, uma transformação aqui interna. Então, o que você pode fazer nessa situação é aceitar ela como ela é hoje e lidar com isso e viver sua vida, tocar sua vida, sem ficar forçando nada. Não, isso vale para todas as situações, não só amorosas e qualquer outra coisa de relação. Não force nada. Encare a sua realidade, olhe para a sua realidade, e eu falo encarar no sentido de, se a gente está falando, por exemplo, de profissional, qual é a sua realidade profissional? Você pode estar nesse momento querendo uma oportunidade melhor, mas você está nesse lugar, então, hoje, né, nesse lugar de trabalho. Então, como você pode olhar para essa situação de um jeito diferente? Você pode estar insatisfeita, e essa insatisfação é o que te move para sair dali. Mas se você pega essa insatisfação e ela de alguma forma te envenena, fica te fazendo repelir, rejeitar o lugar que você está, fica cada vez mais pesado, cada vez mais difícil. Então isso precisa ser um elemento propulsor, que te leva para outro lugar, que te leva adiante, não que te prejudica no estado atual. Percebe a diferença? Sutil. É uma mudança do seu olhar sobre o que está acontecendo, sobre o lugar que você está, sobre a dinâmica que você está vivendo, sobre o próprio comportamento da pessoa ou das pessoas que tem ao seu redor, que você tem. Aqui a leitura fala para que você veja a realidade como ela é e haja de acordo. Se for para sair, saia. Se for para ficar, fique, mas não force a barra. Fez sentido? Vamos ver o que mais eu posso te dizer. O que você precisa ouvir nesse momento, você que chegou até aqui e escolheu o grupo número 1, a ametista, a deusa de ametista. Vamos ver sobre essa situação nesse momento e o desenrolar dela. O que mais eu posso te dizer? Saiu aqui o buquê. Saíram várias, eu peguei só a primeira. O buquê. O cão. A serpente. Essa serpente, ela tá aqui em dois sentidos. O primeiro, ela pode... Eu vou usar ela como um reforço da mensagem. Porque ela, na verdade, a mensagem dela é diferente. Mas o significado mais tradicional que a gente vê por aí das pessoas falando sobre a carta da serpente é de que ela representa algum tipo de perigo, algo sorrateiro, algo rasteiro que vem e pode te prejudicar. Eu vou te dizer que se ela representa isso aqui nessa leitura, elas são esses bichinhos internos, essas minhocas na cabeça, que ficam muitas vezes distorcendo a sua visão, tirando clareza da sua visão, te fazendo às vezes ou tirar conclusões precipitadas ou se afetar de um jeito que te tira força. Essa é a função dessa cobra nesse aspecto dela aqui. Mas como ela é a terceira carta, principalmente depois, junto, né, do buquê com o cão, pra mim ela fala de transformação. Ela fala sobre exatamente aquilo que eu falei antes, de que existe uma possibilidade de mudança nessa situação, seja ela qual for que você está vivendo. Positiva. Transformação positiva. Porque aqui eu peguei uma situação, a energia geral da leitura é de uma situação que precisa de um tempo para que você olhe as coisas de um outro jeito. É dar tempo ao tempo. Então, hoje, talvez essa situação esteja paralisada, estagnada, travada, afastada. Algo que não está evoluindo, aparentemente. E aí é que tá. Esse buquê,
as flores, né, o buquê no Lenormand, traz uma ideia de boas notícias que vem. É você recebendo até a mesma ideia aqui do presente. Eu falei que esse presente para mim não era aqui uma imagem de algo que te é ofertado, oferecido, mas ele aparece aqui, nesse buquê. Então é como se as duas cartas trouxessem esse aspecto de algo que chega, algo positivo que chega no seu caminho em relação a essa situação, junto com o cão, reforçando a ideia de que é algo positivo. E isso tudo transforma essa situação. Por isso que para mim essa serpente está aqui no final. Ela tem a simbologia da serpente na troca de pele, na transformação, no crescimento. Então ela representa a situação que muda, que se transforma. Então, se você queria saber, por exemplo, se essa situação vai melhorar, eu diria que vai. Mas tem essa atitude anterior que você precisa talvez amadurecer um pouco seu olhar, mudar a sua forma de enxergar as coisas, mudar até a sua forma de enxergar a si mesma. Como que você se comporta, como que você se coloca, as suas atitudes, confiar mais na sua capacidade, confiar mais que o desenrolar dessa situação vai ser positivo. Todas essas mudanças de olhar, tudo é possível aqui nesse sentido. Então, o que você precisa fazer? Você precisa enxergar o outro de uma outra forma? Você precisa enxergar a situação ou a si mesmo? Ou tudo junto, né? Mas, de modo geral, o que a leitura te traz, a mensagem da leitura, de modo geral, né, é que você está num momento... Lembra que eu falei que o descanso é um hiato? Você está num momento transitório. Você está no meio da ponte. Você está cruzando um caminho, saindo de um lugar e indo para outro. Então, esse momento ele pode ser muito instável, muito desafiador, muito confuso, de você às vezes não saber o que fazer, de você não enxergar caminhos, não enxergar a possibilidade, de achar que tá tudo fechado, tá tudo bloqueado. Mas é só essa forma, essa percepção é por uma questão de meio de caminho. Se você vem questionando, se você vem duvidando de algo, a mensagem te diz: segue. Não desiste, não para e volta. Segue. Você está crescendo, você está em processo de transformação, de evolução. A situação também, junto com você, é óbvio. Então, não pare, não volte. Mas aguenta mais um pouco. Que realmente, nesse momento, pode ser um momento desafiador. E aqui no fundo do Lenormand ficou a garça, cegonha, enfim, pra mim, aqui eu vou dizer que é a carta da cegonha, é aquilo que tá vindo também, que tá pra nascer na sua vida, é um símbolo que traz a mensagem do renascimento. Então, todos esses termos, eles estão te orbitando. É algo que está em vias de se dar, de acontecer na sua vida, e você precisa aguentar um pouco mais. Só que esse aguentar não é uma espera passiva, é uma espera em que você está observando a si, seu comportamento, tudo isso. É uma espera reflexiva. É muito diferente. Repito o convite para você ouvir, né, lá o áudio no podcast sobre planejamento, que eu falo sobre o primeiro áudio do ano, planejamento para 2024, a gente conversa um pouquinho lá sobre essas questões. Pode ser que realmente te ajude aqui. É isso. Desejo que tudo siga bem e vejo você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a ametista chevron. Vou deixar a pedra aqui. Isso. A gente vai ver então qual o recado da espiritualidade para você nesse momento, o que você precisa ouvir. Abra seu coração, sua mente, não force nada a encaixar nessa sua situação, fica com aquilo que fizer sentido
E enquanto eu estou embaralhando, você pode aproveitar para curtir o vídeo, deixar um comentário. É uma forma bem simples e rápida, indolor, de contribuir para o canal seguir existindo, então eu te agradeço se você puder fazer isso. E se inscreve. A maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos não é de inscritos, então o que falta para você se inscrever? Tão simples. Se você gosta do conteúdo, se faz sentido para você, se inscreva. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para te dizer nesse momento. Você do grupo 2, muito bem-vinda à sua leitura. A primeira carta, viraram duas aqui, mas tudo bem. Tô aqui processando as cartas, porque a primeira que sai é amor singular. Amor singular. Na sequência, amor sensual. Bem-aventurança, e saiu junto a proteção angelical. E eu vou tirar mais uma carta antes de falar o que tá me vindo, que pode ser só uma impressão. Vai ser amor sensual. Por que essa carta tá aqui, né? Por que essa carta... Vamos complementar a mensagem dela. O despertar. Aqui, grupo 2. A gente tá... Por que eu fiquei parada, né, tentando entender? Porque a princípio me veio a possibilidade de... A gente tá falando, por exemplo, de duas pessoas na sua vida. A gente tá falando aqui numa leitura que apontou claramente na direção romântica, amorosa, e talvez a possibilidade pode ser algo que vale para alguém, né? Não, talvez não seja para todos, mas aquilo de você ter duas pessoas na sua vida nesse momento, você está em dúvida, se você está em dúvida, né? Aqui pode ser essa a sua parte da mensagem também, que dentro dessas duas possibilidades, ou até mais possibilidades que você pode ter aí na sua vida nesse momento, na sua vida amorosa, uma é um amor, como esse amor singular, é aquela conexão realmente mais profunda, uma conexão romântica, amorosa, de alma. E a outra, ou as outras, serem conexões mais carnais, digamos assim. Aquela conexão que pode até ser interessante, pode ser legal, pode ser uma delícia estar junto, mas não é uma relação que existe caminho para se aprofundar. E com esse despertar aqui, complementando esse amor sensual, vou seguir nessa mensagem para você que está aí em dúvida, que está nessa situação de estar em dúvida entre algumas pessoas. Com esse despertar aqui, você vai saber. Não tem outra forma de dizer isso. Eu diria que você sabe. Você já sabe quem é. Quem é quem? Quem é a pessoa que existe caminho para você desenvolver algo e quem é a pessoa para se divertir, para curtir ali o momento e só. O que você quer? Essa carta do despertar, principalmente se a primeira carta da leitura vem o amor singular, eu diria que você pode hoje falar assim, mas eu só quero me divertir. Não estou afim de me comprometer com nada e com ninguém. Seja lá pelo motivo que for. Mas a sua alma, eu tô falando da leitura, né? A energia que está aqui. Se você não escolheu essa pedra à toa. A sua alma, de alguma forma, quer se conectar. Por mais que, para
da boca para fora você diga isso e você até acredite nisso, algo em você deseja a conexão, deseja o aprofundamento da relação. E aí você vai ser, digamos assim, conduzida para essa escolha, ou até para... Eu vou dizer que pelas outras cartas, a bem-aventurança com a proteção angelical, principalmente essa proteção angelical, é uma coisa assim, vão tirar do seu caminho. Se você acredita nisso, vão tirar do seu caminho aquilo que não é para você, aquilo que não vai te fazer bem no longo prazo e aquilo que é superficial. O despertar, não sei se eu concluí o que eu ia dizendo, é uma carta que fala não só de tomar consciência de algo, mas é uma carta que aqui tem um anjo. Então a gente também pode associar isso a um despertar espiritual, um processo de despertar espiritual, num sentido de tudo na sua vida fazendo mais sentido, um sentido mais profundo. Despertar espiritual é isso, é você encontrar sentido, encontrar propósito na sua existência. Então, qual o propósito, qual o objetivo de uma relação superficial que não acrescenta em nada, em que você não está se relacionando realmente com a pessoa, está se relacionando às vezes com uma fachada, com uma máscara, porque ninguém está ali de verdade, entregue, mostrando as suas vulnerabilidades, né? Então, se a sua alma deseja conexão, ela não vai querer o superficial, a máscara. Então, aqui eu diria que, de alguma forma, essas pessoas que são superficiais serão tiradas do seu caminho. Essa proteção angelical são essas forças maiores agindo. Essa mensagem, eu talvez nem precisasse reelaborar ela para outra possibilidade de você não é alguém que tem dúvida, que está entre duas pessoas ou mais pessoas. Você só está vivendo a sua vida, né? Seja estando num relacionamento, aqui a gente está falando disso. A gente está falando das conexões de alma, que são esses elementos, fatores que te mostram algo sobre você. A relação, a conexão, por mais que seja legal, divertido, gostoso e tudo mais, a gente se relaciona para a gente se ver através do outro. Já falei isso aqui em algum vídeo, provavelmente. Então, é uma forma de você se enxergar fora para enxergar algo que é seu, algo que tem em você, algo que você é. Seja algo positivo, seja algo que no momento pode estar te atrapalhando, te prejudicando, você precisa mudar. E aí acontecem brigas, desentendimentos e tudo mais, né? Muitas vezes a gente só consegue enxergar isso na relação, porque tá vendo no espelho, que é o outro. Então a gente tá aqui, mesmo que você ou esteja só, ou esteja num relacionamento e não tá nessa situação de ter que escolher nada, a gente está falando sobre esse processo, o despertar da consciência, o entender um pouco mais, um pouco além sobre si, sobre quem você é, sobre propósito no sentido de quem você existe para ser, para onde você está indo, o que você veio aqui fazer. Tudo isso faz parte desse encontrar o propósito da vida. Não é encontrar um propósito para a vida, né? Do que muitas vezes a gente confunde até propósito com servir, com fazer. Mas o seu propósito, em primeiro lugar, é se desenvolver, é crescer, é ser feliz também. É tudo isso junto. É cada vez mais tomar consciência de si. E só. Todo o resto tá no pacote, é consequência, eu diria. Então, nesses casos, essa leitura aqui, já falei bastante, né, dessas cartas, vamos pegar mais. Aqui no fundo do deck ficou o romance. Esse é o tema dessa leitura. A gente está falando sobre as conexões, sobre as dinâmicas que te mostram mais sobre si, mas também
aqui com esse romance, né, eu não tô descartando isso, eu não tô falando que a relação é só pra isso, mas esse é o tema. Até pra você que não tem ninguém na sua vida. Talvez, nesse caso, seja o momento de você começar a buscar entender por quê. Por que que você, nesse momento, tá só? É uma escolha? É falta de escolha? O que que te levou a ficar assim? É alguma dor, alguma ferida do passado ainda aberta, que ainda precisa de cuidado, um trauma, né? Que te impede de se abrir, de se relacionar. São todas formas de você entender mais sobre si. Esse despertar fala isso. Seja a conexão do amor sensual, é para isso que ela tá aqui, né? Essa carta saiu esclarecendo essa, do amor sensual. Então, as conexões, a sensualidade, esse termo, o que é sensual é sensorial. É as sensações, é o que aquilo desperta, aquilo, né? A pessoa, no caso, desperta de sensações em você. É o sentir a vida através dos sentidos, né? Então, aqui como é que você está experimentando a vida? O que isso está te mostrando, te contando sobre você? Tudo isso, como eu disse, como um grande caminho de você enxergar a verdade, nesse caso, né? Para o grupo da dúvida entre pessoas, eu falei, você ou já sabe ou vai saber quem é sim e quem é não, quem é para ficar na sua vida e quem não é, e quem não for vai ser tirado. É a mesma coisa, a ideia é a mesma. Para você, é você entender o que faz sentido de estar na sua vida, o que não, mas não pelo outro, por você. Quem você é nesse rolê, quem você é no meio dessa história, que experiência é essa que você está vivendo, o que você está aprendendo com ela, e aí você tendo cada vez mais clareza do que faz sentido e o que não faz para você na sua vida. Então, eu vejo até aqui, né, essa mensagem como a espiritualidade te falando algo como você está no momento de expandir a sua mente, o seu olhar, a sua forma de enxergar a sua realidade. Isso que eu acabei de falar está de alguma forma conectada com o primeiro grupo. Se você ficou em dúvida, se aqui você teve dúvida, assiste o primeiro também. Pode ser um complemento. Vamos ver o que mais eu posso te dizer aqui agora com o Lenormand. Sobre que a leitura a gente já tem bastante clareza, né? Então vamos ver o desenrolar dessa situação. O que mais? O que vem a partir daqui, né? Saiu a mesma carta do primeiro grupo. Aqui, no fundo, ficou o coração. Não tenho dúvida sobre o tema dessa leitura, né? Esse coração aqui, com esses dois cisnes, me leva, quando eu falo aqui o amor singular, aquela conexão de alma, é a mesma coisa. Aqui é para não ter dúvida de que esse é o tema e de que esse talvez seja até o propósito nesse momento. Vou amarrar aqui algumas possibilidades. Se você não tem ninguém na sua vida, a gente pode estar falando de um desdobramento, de algo que está no horizonte, que está no caminho. Ou seja, não é para você ficar sozinha. Você não só merece, como você precisa se relacionar. Então isso aqui, de alguma forma, como eu disse, você precisa pode ser uma necessidade de olhar para umas feridas, de olhar para alguns traumas, mas tudo isso, você fazendo esse movimento, você consegue acessar essa conexão. Isso está aqui disponível, isso está de alguma forma no teu horizonte, está no fundo do deck. Se você está numa relação, a gente está falando aqui sobre você enxergar e entender cada vez mais e melhor
a dinâmica que você vive, para que você ou veja cada vez mais sentido e se entregue, e se abra para essa relação e aprofunde ela, porque só assim a gente aprofunda, né? Mostrando quem a gente é. Ou para que você, talvez, se for o caso, entenda que aquilo não é mais para você, que não faz mais sentido. Não sei qual é a sua situação hoje. Mas a gente está falando sobre a sua conexão ou a falta de, né? Mas está falando sobre essa dinâmica que você está vivendo. E se você é alguém que está em dúvida entre pessoas, a gente está aqui reforçando a mensagem. Primeira coisa que eu falei sobre, mesmo que você ache, né, acredite e fale que você não quer uma conexão, não quer viver uma relação de fato, né? A relação que eu falo não é só você sair, passar um momento agradável juntos e cada um ir para sua casa. Falando de aprofundar a relação. Por quê? É aí que as brigas acontecem, os desentendimentos acontecem. Não tem como fugir, porque são dois seres diferentes. Vocês vão bater de frente em algum momento, vocês vão ter opiniões diferentes em algum momento. Muitas pessoas, se elas não estão disponíveis para a relação, na primeira situação difícil, vai embora. Mas aqui pelo menos energeticamente, para você, mesmo você que não está querendo isso de alguma forma tá sendo colocado aqui para você. Então, eu diria que pelo menos você está sendo levada nessa direção. E que aquilo que não é para ser, não é para ficar, de alguma forma vai sair da sua vida. Aqui no Lenormand, as cartas que saíram foram as nuvens, o buquê, que saiu no primeiro grupo também, e o chicote. E esse chicote aqui, que eu vou dizer, só complementando esse finalzinho agora, mas é uma mensagem que vai valer para todo mundo, é assim. Não significa, vou usar esse grupo de exemplo, né? Que tem essa pessoa que é muito bom estar com ele ou com ela e é só isso. Não vai além dos prazeres físicos. Ao passo que a outra pessoa talvez não desperte tanto assim. Mas esse chicote aqui, ele traz esse fogo, essa paixão para essa relação. E foi aí que começou a minha dúvida. Lá no início da leitura, se a gente aqui tinha duas pessoas ou era uma pessoa só, que esse amor singular, que também te oferece o amor sensual, a experiência física do prazer. Isso tá aqui. Lá atrás, lá no início, né, eu fiquei em dúvida, acabei não falando essa outra possibilidade que me veio, mas ela veio agora de novo com o chicote. Então, isso é possível de ser construído, acessado, descoberto de alguma forma nessa relação que é mais profunda, que é de alma, que é mais, não sei se é o melhor termo, mais séria, não sei, posso estar equivocada na escolha da palavra, mas nesse sentido de algo mais constante, mais sustentado na sua vida. Então, para mim, esse chicote aqui reforça isso que eu acabei esquecendo de falar lá no início. As nuvens, aqui com o buquê, essas duas cartas saíram nessa posição. Exatamente, na verdade, assim, né? Acho que é isso. É porque eu vejo invertido, enfim. Não, assim mesmo, perdão. Aqui na mesa elas estão nessa posição. E o que eu quero dizer? A parte clara da carta das nuvens, aqui onde já está embaixo está chovendo, né? E aqui tem um sol aberto. Essa parte é a que está do lado do buquê. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Ou por que isso me chamou a atenção? O buquê aqui representa, como eu falei no primeiro grupo, algo que chega, algo que te é oferecido, que chega na sua vida, te é ofertado.
uma proposta, uma declaração, um convite, a própria pessoa em si que chega, que cruza o seu caminho, esse buquê representa isso que chega até você, que vem. Então, aqui é um movimento positivo, é algo positivo que chega trazendo, até para alguns, esse chicote também é uma carta de movimento, é um movimento rápido e é um movimento muitas vezes de rompimento, é romper estruturas, romper para alguns a rigidez, é te desestabilizar de alguma forma, seja pela intensidade, seja pela força, né, ou a forma como alguma coisa chega rompendo barreiras aqui, ou até curando as questões passadas, não sei, chega rompendo estruturas, rompendo barreiras. Então, isso tudo é algo positivo, é algo que está aqui na parte, como eu disse, as nuvens, ela é uma carta ambígua que muitas vezes pode representar uma tempestade chegando ou a tempestade passando, a dificuldade, o problema, a instabilidade ficando para trás e algo melhor ou algo bom chegando aqui com esse buquê. Por isso que eu mostrei essa posição. Isso é relevante aqui para reforçar a ideia positiva dessa conexão que chega na sua vida, que se apresenta ou que já está, mas de alguma forma vai ser mostrado, exposto para você que é isso e não é aquilo, que é um ou outro, ou que é realmente o momento de você se dedicar e mudar cada vez, e buscar, né, de alguma forma mudar o seu olhar sobre a relação que você vive, aprofundando, porque isso traz um movimento positivo, não só de fortalecer a conexão, seja pela entrega, né, pela conexão, vou dizer romântica, mas também pela paixão, por reacender esse fogo, né, de te conectar a essa pessoa, de você ver, talvez até cada vez mais sentido de estar junto, aquela sensação de estar vivendo de fato algo que é completo, sabe, que te oferece aquilo que você talvez realmente busca, eu diria. Então, dependendo da situação, isso aqui pode ser realmente um novo olhar para essa relação. E eu espero que eu tenha ajudado, contribuído de alguma forma com essa leitura. Se você ficou em dúvida entre a leitura 1 e 2, a 1 pode reforçar ou contribuir de alguma forma com essa mensagem. E é isso. Vejo você no próximo vídeo.